deserto do Saara, um dos climas mais severos do mundo. Uma vasta extensão de rocha, vegetação rasteira e areia implacáveis, do tamanho da Europa. Para mim, parece um lugar de absoluto vazio. Mas foi daqui que um grupo de nômades do deserto saiu para transformar o canto noroeste da África em um vasto império que se estendia do Saara até a Espanha. O que começou com a missão de um homem cresceu e se tornou um reino que durou séculos. Seus governantes geraram riqueza, criaram arquitetura e promoveram ideias sofisticadas em sociedade organizada. Eles eram chamados de berberes e mudaram esta parte da África para sempre. Sabemos menos sobre o passado da África do que de quase qualquer outro lugar do mundo, mas a escassez de registros escritos não significa que a África não tenha história. Ela está presente em artefatos, na cultura e nas tradições do globo. Nesta série, estou explorando algumas das histórias mais ricas e vibrantes do mundo. Estou aqui no Marrocos para explorar como um pequeno grupo de nômades berberes criou um vasto reino a partir do nada, e como as próprias forças que criaram esse reino acabaram ajudando a destruí-lo. Marrocos, século XXI, Estado Islâmico moderno, rei árabe afirma ser descendente do profeta Maomé. Ele governa um país com uma cultura e uma história tão diversas quanto sua paisagem. O Marrocos tem costas que dão para o Atlântico e para o Mar Mediterrâneo, montanhas cobertas de neve quase tão altas quanto os Alpes, e as franjas áridas do deserto do Saara. Arabidaong, Piaf, Tajan e pessoas. As línguas dominantes faladas aqui atualmente são da Arábia e da Europa, mas quase metade da população ainda fala berbere, a língua dos indígenas africanos. 1000 anos atrás, esta era a terra deles. Mas não havia censo de Estado-nação. Em vez disso, montanhas Atlas, viviam clãs berberes independentes de agricultores, comerciantes e nômades. Essas pessoas eram muçulmanas. Eles mantinham seus costumes berberes tradicionais. E nem sempre seguiam o Islã ao pé da letra. Mas, em meados do século XI, um homem mudou tudo. Um berbere que estudou o Alcorão e se tornou um pregador carismático e infamado. Idealista e intransigente, ele tinha uma missão clara: transformar seus companheiros berberes em muçulmanos de verdade, instruídos nos fundamentos rigorosos de sua religião. Seu nome era Abdullah ibn Azim, e suas viagens aos centros islâmicos de aprendizado o tornaram um seguidor de uma interpretação estrita e legalista do Alcorão. Ele começou sua missão no Saara Ocidental. Lá, ele reuniu uma aliança de tribos e se autoproclamou o líder espiritual. Ao fazer isso, ele iniciou uma série de eventos que transformaram completamente o noroeste da África. No ano de 1054, ele liderou um exército de milhares de nômades e marchou em direção a Sijumassa, então um importante entreposto comercial na orla do Saara e uma das cidades mais importantes da África.
Ibn Hazm e seus seguidores eram chamados de almorávidas, de uma expressão que significa naqueles unidos pela causa de Deus. Eles estavam determinados a unir todos à causa. Eles tinham uma missão simples, jihad. Hoje, o termo jihad carrega conotações de extremismo anti-ocidental. Mas a Guerra Santa de Ibn Hazm, luta para manter a compreensão do Islã, era direcionada aos companheiros berberes muçulmanos. Esta ruína espetacular é tudo o que resta de Sijumassa, uma cidade com bem mais de 50 mil habitantes, construída no meio de um dos maiores oásis da África. Agora, um recanto tranquilo e sossegado, as palmeiras e os campos irrigados escondem pistas de um passado muito maior e mais significativo. E é em um banco de cascalho no coração do oásis que estão as ruínas da cidade construída de barro. A conquista de Sijumassa seria o primeiro grande alicerce de um reino almorávida. Então, o que atraiu Ibn Hazm para cá? A riqueza da cidade. A cidade era próspera. Na verdade, era o centro comercial do Marrocos. Uma cidade em um oásis. Doutora, Eric Reuss esteve envolvido em alguns dos estudos arqueológicos recentes aqui, mas confirmou o porquê. Este foi um prêmio muito importante para Ibn Hazm. Eu a chamo de Casablanca de 1000 anos atrás. Sim. Porque Marrocos não estava olhando para a Europa ou para o Atlântico, estava olhando através do Saara. O Saara estava totalmente aberto ao comércio. Mercadorias vindo de toda a região eram negociadas e trocadas aqui. Sim. E que tipo de coisas eram negociadas aqui? Além de manuscritos e livros, cavalos também. O mais importante era o ouro, negociado principalmente para o sul, através do Saara. Lugares como Mali e Senegal hoje em dia produziam principalmente ouro, então o ouro era a principal fonte da riqueza da cidade. Sabemos que moedas de ouro eram cunhadas aqui, eram estampadas aqui e exportadas. E, na maioria das vezes, eram exportadas para o leste, para o Egito, Iraque, Ásia Central, e acabavam em lugares como a Índia. Então são ramificações comerciais. Elas se estendem desde a África Ocidental até o sul da Ásia. Sim, com certeza. É uma potência comercial. Sim, é mesmo. E a inveja dos impérios de todo o continente. Todos tentaram conquistá-la. E, de fato, os almorávidas conseguiram fazer isso. Uma vez que tinham Sijumassa sob seu controle, os almorávidas começaram a garantir a fonte do comércio de ouro da cidade. Eles atravessaram 1000 milhas de volta para o lado oposto do Saara e tomaram a cidade comercial de Aldagosta. Ao controlar o fornecimento de ouro através do deserto, eles tinham praticamente o monopólio desse, o mais lucrativo dos comércios. Com um arsenal consideravelmente reforçado de armas e camelôs tomados de Sijumassa, os almorávidas agora tinham o que precisavam para levar sua jihad além do Saara. Mas eles não teriam conseguido nada disso sem outro recurso importante, a chave para a própria vida. A água sustenta tudo neste clima rigoroso, e os berberes tinham o conhecimento para encontrá-la e transportá-la sob o deserto. Estas são as Katara. Elas fazem parte de um antigo sistema de irrigação berbere. E você vê esses montes se estendendo por toda essa paisagem. O que você vê na superfície esconde uma rede muito complexa de túneis que fica sob o solo, canalizando a água por toda essa região, porque a água era um recurso muito raro. Esses poços de acesso são tudo o que se vê do sistema de túneis de inclinação suave que capta a água do lençol freático subterrâneo. Esses sistemas conseguiam levar água por quilômetros nesse ambiente tão árido, seco e quente, levando-a até onde era necessária. E isso mostra como os berberes compreendiam essa paisagem, como eles trabalhavam com ela. Como eles usavam os poucos recursos que tinham a seu favor.
Com um exército poderoso, dinheiro imobilizador do Islã, Ibn Hazm tinha potencial para criar nação berbere. A Jihad dos Almorávidas tinha um ímpeto imparável, mas agora queriam levar sua versão do Islã a todos os berberes. Isso significava atravessar as montanhas do Atlas. As altas montanhas do Atlas chegam a mais de 4.100 metros de altitude e formam uma divisão natural entre o deserto e as terras mais férteis e populosas do outro lado. Mas eram tempos perigosos, e essa era uma região arriscada para se atravessar. Mil anos atrás, esses vales abrigavam uma das principais rotas comerciais que atravessavam as montanhas, e isso tornava o local atraente para ladrões. Ibn Hazm e seus homens estavam em território de bandidos. Esta é chamada de Estrada das Mil Casbas. E as casbas são essas casas fortificadas que antigamente pertenciam e eram usadas por mercadores berberes. Essas construções frequentemente eram usadas para guardar coisas como ouro e sedas que vinham do deserto. E elas precisavam ser fortificadas porque este era um território perigoso. São construções lindas, mas suas fortificações dão uma ideia de como era naquela época. O exército almorávido atravessou esse ambiente hostil com 400 cavaleiros, 800 cameleiros e 2.000 soldados de infantaria. Foi uma jornada traiçoeira em uma paisagem estranha. 1000 anos atrás, quando Ibn Hazm e seu exército por essas passagens para atravessar as montanhas, entrando em um território completamente novo. Eles eram guerreiros do deserto, e essas montanhas, além delas, eram um ambiente diferente. Mas eles tinham um objetivo claro. Ao noroeste das montanhas viviam as tribos berberes que os almorávidas consideravam hereges. Em 1058, as primeiras pessoas a sentir a força do exército de Ibn Hazm foram os governantes de Agama, pequena cidade nas montanhas. Agama tornou-se novo quartel-general onde o exército levou o jihad às tribos vizinhas. Mas tem sido difícil para os historiadores descobrir como era a vida em Agama naquela época, por um motivo simples. Ninguém onde ficava Agama. Mas ela estava aqui, debaixo dos pés. A escavação revelou uma pequena parte da cidade até agora, mas este Hammam, ou casa de banhos, é um dos achados mais substanciais e importantes. Esses vestígios ilustram a dimensão do assentamento aqui e mostram eles sabiam, com maestria, usar a água como base da sociedade civil. Abdullah Fili vem desenterrando os restos dos edifícios desde o início da escavação. Além do uso da água em edifícios públicos, como o Hammam, a mesquita, o palácio, etc., também usamos a água para irrigação. Distribuímos a água de acordo com dois componentes. O primeiro componente são os edifícios públicos. Edifícios privados, casas, etc. Então, após 3 dias, nos outros 3 dias, a água é destinada à irrigação dos campos. Notavelmente, todo este edifício, que data da época dos almorávidas, há mais de 1000 anos, foi escavado quase intacto. Na verdade, isso que estamos observando e analisando neste exato momento, este ponto específico que se apresenta diante de nós,
representa um elemento de suma importância e relevância intrínseca para a compreensão aprofundada de todo o cenário e contexto que se desenrola. É fundamental reconhecer a significância e o impacto deste aspecto particular para a totalidade da situação em que estão, pois ele serve como um pilar essencial para a interpretação correta e completa dos eventos e circunstâncias envolvidas. É incrível ver a construção de seus edifícios, algo que me surpreende. Mas ver esse tipo de construção em pedra e argamassa, e também a engenharia hidráulica, é uma verdadeira inovação. É tão emocionante. Havia água quente e fria. A temperatura das 3 salas aumentava quanto mais próximas estavam das fogueiras aqueciam a água ao entrar no hammam. Isso era viver de forma civilizada. É por isso que a questão da água é tão importante para o funcionamento de um edifício tão importante. Porque permite que as pessoas se purifiquem. As pessoas vêm aqui para se purificar, por exemplo, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, etc. Para descansar, porque o hammam com o sistema de aquecimento permite que os corpos e, às vezes, também as mentes descansem. Essas eram pessoas que vinham do deserto, para quem a água era um recurso precioso. Isto é mais do que uma casa de banhos. Isto é um templo dedicado à água. E que lugar incrível! Os almorávidas estavam começando a apreciar a vida na cidade, mas havia um problema. Para os nômades do deserto, esta cidade estava simplesmente no lugar errado. Cercada por montanhas e colinas em 3 lados, Agmat não estava em uma boa posição defensiva. Como eram pessoas mais adaptadas a lutar em campo aberto, isso os fazia se sentir vulneráveis. Depois de pouco mais de uma década, os almorávidas procuraram um novo lar, uma nova base de onde pudessem se expandir e conquistar ainda mais território, e infiéis. Os almorávidas tinham o deserto em seu DNA. E eles escolheram um terreno plano, seco e aberto, a cerca de 32 quilômetros das encostas das montanhas Atlas. Armaram suas tendas e deram à sua cidade o nome das palavras berberes, a Terra de Deus. Ela foi chamada de Marrakech. A fundação de Marrakech em 1070, um grupo disperso de jihadistas saqueadores se torna uma força imperial respeitada. Começou como um agrupamento de tendas rapidamente se tornou um assentamento estabelecido. Os berberes que se estabeleceram aqui receberam segurança em troca de seus impostos, e isso financiou a expansão do território dos almorávidas. O movimento parecia imparável. Mesmo quando Ibn Yazin morreu lutando contra hereges berberes, a santa missão continuou sem interrupção. Após a morte do fervoroso pregador Ibn Yazin, um novo homem assumiu o comando da jihad. Seu nome era Yusuf ibn Tafin, e ele fez uma contribuição maior para a dinastia do que qualquer outro homem. Ele transformou um reino nascente em um império. Enquanto Ibn Yazin foi o líder espiritual que inspirou o movimento almorávida e o tirou do deserto, Ibn Tafin levaria a dinastia ainda mais longe. Tudo começou com Marrakech. Foram cavadas cataras para abastecer de água a população crescente e muros foram construídos ao seu redor. A rua onde estamos foi feita nessa época, especialmente os muros que vamos ver. As paredes foram feitas nessa época. O ex-ministro da Educação, professor Mohamed Kenidri, conhece bem a cidade de Ibn Tafin. Que tipo de homem era Ibn Tafin? Como ele era? Sim,
Ibn era um homem muito nobre e corajoso. E lindo, bonitão. Lindo, bonito, sim, bonito. Ele era especialmente curioso e um homem muito forte, de grande personalidade. E como ele mudou Marrakech? Ele disse que aqui teremos um palácio, aqui teremos um comércio, aqui teremos uma administração. E ele fez um plano muito bom e começou a construir aquilo para concretizar. Realmente, sim. Como ele construiu essas ruas? Sim. A rua foi feita nessa época. Exatamente como você vê agora, com o comércio e com vendedores de tudo, legumes e também especiarias. E com cores, cheiros, muitas cores. Era assim há muito tempo, desde o século XI. Então, andando por aqui, ainda se sente um pouco dos tempos de Ibn? Sim, claro, sim. As muralhas que Ibn mandou construir foram reconstruídas muitas vezes, mas um dos seus portões originais, o Bab do Kala, ainda está de pé. É enorme, mas é surpreendentemente simples. Sim. A arquitetura dos Almoravid é muito simples. Os Almoravid vieram do Saara e eles eram muçulmanos. E eles têm a filosofia do Islã, que é ter harmonia, ter beleza, mais simplicidade. Eu adoro isso, a ideia de harmonia, de beleza, de simplicidade, todas essas coisas juntas neste portão. E toda vez que você passar por aqui, vai se lembrar disso. E para aquelas pessoas que se sentiam parte desta comunidade, elas eram unidas por essa filosofia simples e bela. E eu acho que é uma filosofia de vida. Mas é algo que começa aqui. Exatamente. Os almorávidas tinham criado uma capital digna. Agora eles começaram a estabelecer um império. Seu exército levou a Jihad para o norte, conquistando cidade após cidade, expandindo sua influência para o leste até Argel, muito além do que hoje chamamos de Marrocos. De volta a Marrakech, os almorávidas refletiam sobre suas conquistas extraordinárias. 26 anos desde sua primeira incursão fora do deserto, com a tomada de Sijilmaza, até controlando todo o noroeste da África. O próximo passo levou a Jihad almorávida além das expectativas rumo ao norte, para a Europa. O islâmico paralelo existia na Espanha e em Portugal desde o início do século VIII. Chamava-se Al-Andalus e floresceu sob o Califado de Córdoba, tornando-se uma civilização rica, com palácios suntuosos e jardins elegantes. Agora, no século XI, ela havia se fragmentado em cidades-estado mais fracas. Essas cidades estavam sendo atacadas por exércitos cristãos vindos do norte da Espanha, e os governantes muçulmanos pediram ajuda aos almorávidas. Yusuf ibn repeliu os cristãos, mas ficou enojado com os príncipes muçulmanos. Ibn se cansou desses príncipes festeiros e de suas lamúrias. Ele também não gostava da falta de dedicação deles ao Islã, mas decidiu que tinha a obrigação de salvar as almas dos súditos muçulmanos deles. E, em 1090, ele voltou com força e depôs os governantes um a um. Agora, os almorávidas governavam um vasto reino que ia do Saara até a Espanha e da costa atlântica da África até a Argélia. Nunca antes todo esse território muçulmano havia sido unificado sob uma única administração, um reino unido política e espiritualmente, e foram os chamados bárbaros do deserto que realizaram isso. O coração pulsante do reino era Marrakech. Esse era um lugar onde as pessoas
pessoas vinham para trocar histórias, ideias, histórias que tinham sido trocadas através do deserto, vindas de lugares tão distantes quanto a África Ocidental, histórias que vinham do sul da Europa, do Oriente Médio. Mas todos eles acabaram aqui na Praça Central em Marrakech. No início do século XII, a praça se tornou o centro de notícias do Império. Mas em 1106, as notícias circulavam nesta praça eram de terrível importância e Yusuf ibn Tafin morrido. Ibn Tafin tinha mais de 80 anos quando morreu. Ele tinha visto seu reino berbere crescer desde os dias da fundação de Marrakech até os confins mais distantes de seu império. Mas agora o grande rei guerreiro estava tragicamente morto, e o importante manto de governante da poderosa dinastia almorávida passou para o jovem filho de apenas 23 anos de Ibn Tafin, e uma era muito diferente e significativa começou, uma de considerável poder e privilégio. Ali foi o primeiro líder almorávida a não conhecer o deserto nem suas dificuldades. Ele conhecia o Palácio Real e seus luxos. Na época da morte de seu pai, o Tesouro Real abrigava 13.000 caixas de prata e 5.400 caixas de ouro cunhado. Ele era riquíssimo. O líder trabalhou duro para tornar Marrakech esplêndida e ordenou a construção de palácio. Isso fazia parte de um plano de embelezamento para a cidade e inspirava nas influências arquitetônicas da Andaluzia. Acreditava-se que não havia mais nenhum edifício que pudesse nos mostrar como seria a grande visão de Ali. Em 1952, enterrados sob edifícios de fundição, encontraram isto. O Pato Barilde. Não é apenas um raro e notável exemplo da arquitetura almorávida, mas também nos dá uma ideia clara de como era a cidade no auge da dinastia. Este é o Kupa. Esta é a obra-prima da arquitetura do período almorávida. É uma obra-prima. Sim. O professor Mohamed Al-Faiz escreveu extensivamente sobre os edifícios de Marrakech. E eu acho que os arquitetos vieram da Andaluzia, Espanha. Eles fazem isso, essa jornada. Isso é muito, muito bonito. É único na arquitetura do Marrocos. Olhe para essa simplicidade das linhas. Sim. E a harmonia das proporções. É absolutamente deslumbrante. Sim. Este era o lugar onde as pessoas antes da oração vinham se lavavam corpos. Elas lavam seus corpos e se preparam quando vão para a mesquita. É um edifício suntuoso. Ele nos mostra como Marrakech pode ter sido. Deve ter sido um lugar com uma arquitetura fantástica e também pessoas muito, muito ricas que obviamente viviam aqui. Sim, a vida boa. É uma civilização muito rica porque Marrakech foi a capital de um império. Tipo, na verdade, quando temos Nova York ou outras cidades muito importantes. Este interior delicadamente esculpido contrasta muito com o formato simples e ousado que vemos do lado de fora. Também estava muito na moda. Essas maravilhosas conchas em formato de vieira eram comuns na Andaluzia. E esta é a primeira vez que eles foram vistos na África. Ali queria apenas o melhor. Como era Ali bin Yusuf? É diferente do pai. Ele era um homem bastante liberal. Eu acho que o reinado de Ali bin Yusuf é muito importante, porque com ele nós temos o significativo desenvolvimento da arquitetura, das humanidades culturais e também dos poetas. E não é o mesmo caráter de seu pai, de forma alguma.
Esta é uma enorme declaração arquitetônica nos jardins do palácio, que mostra o quão longe os almorávidas chegaram desde guerreiros do deserto na Guerra Santa. Contudo, enquanto Ali embelezava a capital almorávida, o reino fugia ao seu controle. Sob Ali, o elo com a tradição do deserto foi quebrado, e para alguns, os almorávidas pareciam amolecer. Nas montanhas, atrás da cidade, uma força mais poderosa que os almorávidas surgia. As chamas da revolta estavam a ser atiçadas por tribos berberes rivais, entrincheiradas nos montes Atlas. Esta trilha na montanha leva ao que era, de fato, seu esconderijo. Os almorávidas nunca se adaptaram às montanhas do Atlas e, ao tentar conter problemas, eram evitados, havendo muita agitação. Um novo grupo de revolucionários islâmicos preparou o terreno para o seu domínio de toda esta região. Chamavam-se Almohadas, que significa o povo que acreditava na unidade de Deus. O líder da revolução foi Mohammed ibn Tumart. Não era um guerreiro do deserto como os almorávidas, mas um montanhês. Ibn Tumart passou décadas estudando o Islã. Ele alegava ter sido escolhido por Deus para restaurar a fé como a entendia. Tinmau é a aldeia onde Tumart começou a sua revolução. A partir daqui, ele pregava contra a arrogância e corrupção almorávida. O professor Mohammed Habitatin estudou a luta pelo poder entre os almorávidas e seu crítico mais feroz. A sociedade marroquina, durante aquele período, era uma sociedade totalmente muçulmana. E o papel de Ibn Tumart não é o de islamizar ou de realizar uma segunda islamização da sociedade. Não, esse não é o seu papel. Ele buscou a politização da religião para criar ou dar legitimidade. O que ele fez foi, na verdade, uma politização da religião com o objetivo de gerar ou proporcionar legitimidade ao seu projeto político. Então, a sua interpretação é que a manipulação religiosa do texto era algo que Ibn Tumart estava impulsionando a liderar como forma de mudar de regime. Este objetivo, entendi. Além disso, a criação do grande império islâmico no Mediterrâneo Ocidental, que é a dinastia ou o Império Almohada, também é algo a ser considerado. Então, Ibn Tumart deseja ampliar a sua influência política para depois descer a montanha e atacar Marrakech. Tinmau representa a base, o ponto crucial de partida para Marrakech. Ibn Tumart minou o apoio aos almorávidas ao questionar a sua interpretação do Islã e a sua legitimidade para governar. E incitou Ali bin Yusuf ao combate. Em 1130, a Batalha de Palavras virou guerra. O exército dos almohadas saiu das montanhas para enfrentar os almorávidas e cercar as suas cidades. Seria uma longa campanha. Em Marrakech, as muralhas foram reforçadas pelos almorávidas contra a ameaça almohada. Uma cultura de tradições nômades e tendas, no seu momento mais desesperado, recorreu a muralhas como esta para se proteger. Contudo, sua crença de que muros aprisionavam, não protegiam, provou-se verdadeira ao ficarem confinados à cidade.
Foram necessários quase 20 anos de batalhas e conflitos para os almohadas finalmente entrarem na cidade de Marrakech e, em 1147, a dinastia dos Almorávidas chegou finalmente ao fim. Dentro das muralhas da cidade, os almohadas quiseram impor sua autoridade e começaram a substituir os edifícios almorávidas mais importantes. Esta é a mesquita de Koutubia, chamada assim devido aos livreiros que aqui atuavam. É o edifício mais importante de Marrakech. Diz a lenda que a mesquita antecessora desta foi demolida pelos almohadas, por não estar corretamente alinhada com Meca. Todas as mesquitas foram demolidas e substituídas por motivos religiosos. Isto enviou uma mensagem forte e clara ao povo de Marrakech. Eles estavam a deixar claro que o seu caminho e a sua interpretação do Islão eram os corretos. Quem chegava à cidade recebia mensagem similar. É a Bab Agnaou, ou Porta da Guiné. Construído por Sultão Yaqub al-Mansur, sucessor de Ibn Tumart, em 1185. Este portão é lindo, tão ornamentado. Este é um portão almofada e é bastante diferente. Há pouco tempo, eu fiz apenas um esboço rápido do portão almorávida. E este portão é apenas um daqueles portões perfeitos extremamente e verdadeiramente simples. Mas este, por sua vez, tão distinto dos almorávidas e de sua modéstia, é notavelmente mais suntuoso e grandioso. Inúmeras camadas de ornamentos foram criadas utilizando esta bela pedra verde. Isto é, um império, um reino, e ele tem prazer em anunciá-lo a todos que entram na cidade. Tudo que os almohadas construíram parecia mais substancial e impressionante que o feito pelos antecessores, incluindo o reino berbere. Como os governantes anteriores, os almohadas usaram Marrakech como base imperial para uma expansão ainda mais ambiciosa. Os almohadas dominaram quase todos os territórios antes governados pelos almorávidas, e também Ifríquia, que se estendia até o que é hoje a Líbia. Na Espanha, a Andaluzia foi tomada e Sevilha virou a segunda capital após Marrakech. Sob os almohadas, o reino seria uma força no Mediterrâneo mais forte que os almorávidas. Bonjour. E sua riqueza e ideias andavam de mãos dadas. No Banco do Maghreb, há provas de como ambas as dinastias usaram a moeda para espalhar o Islã. Este é um dinar de ouro. Sim, é de Sigil Maza, da dinastia Almorávida. Ah, sim. É lindo com uma inscrição em árabe. É bem no centro, em árabe. Sim, o que diz? Não será considerado aceitável que alguém adote ou siga uma fé que não seja o Islã. Isto está no centro da moeda, portanto, eles estão de fato auxiliando na evangelização. Essas moedas circularam extensivamente por toda a região do Mar Mediterrâneo, atingindo muitos lugares. Nós as temos na Espanha, em Portugal, em Londres, na Alemanha e também na Holanda. E, claro, na China. Sério? Era o dólar da sua época. Trata-se de comércio, mas também leva consigo a religião para onde quer que se dirija. Sim, porque muitos reinos cristãos, usaram abundantemente essas moedas durante aquele período. É uma coisa linda, absolutamente deslumbrante. O dinar almorávida era amplamente valorizado. Os almohadas almejavam replicar esse sucesso,
mas com uma abordagem distinta. Eles trouxeram inovações como uma nova moeda quadrada que mostrava a ambição de sua jihad. Então, este espécime que você vê aqui é o primeiro dirham redondo. Cunhada pelos almohadas, ela é redonda, mas possui um quadrado no centro. E depois desta aqui, observem. Voilà, ok. Agora é quadrado. Sim, é quadrado. Então, a princípio, criaram essas moedas circulares com uma inscrição quadrada ao centro e, posteriormente, as simplificaram para se tornarem meros quadrados. Tecnicamente falando, na cunhagem de moedas, é consideravelmente mais fácil produzir uma moeda que apresente um formato quadrado. Então estes quadrados eram muito mais eficientes, certo? De serem cunhados porque havia muito menos desperdício de uma folha quadrada de prata. Certo. E é incrível que seja apenas uma fina e pequena placa de prata e, no entanto, represente tanto, estes 4 lados, certo? Eram vistos como simbólicos, dos 4 cantos do reino, das diferentes direções, olhando para leste, sim, para leste, para a Índia, certo? China, olhando ao norte. Para a Europa, ao sul em direção ao deserto, e a oeste para novas oportunidades. Isto se trata de um império em franca expansão. Sob os almohadas, o reino berbere tornou-se extraordinariamente poderoso e rico. Eles criaram projetos mais ambiciosos para refletir a glória do império. Estes são os Jardins Agdal, nos terrenos do Palácio Real em Marrakech. Cerca de 400 hectares de laranjeiras, limoeiros, figueiras, damasqueiros e romanzeiras, interligados por caminhos ladeados de oliveiras, tudo irrigado com água das montanhas a mais de 32 quilômetros. E eu acho-os lindos. Que lugar lindo! Isto é o uso da água pelos almohadas de uma maneira tão luxuosa e em tanta abundância. Quer dizer, este cenário foi concebido para ser um lugar onde se pudesse vir e refletir sobre esta paisagem. E o que eles usam são todos os elementos tradicionais da cultura berbere. Você tem aqui água, você tem as palmeiras, você tem as azeitonas, você tem árvores frutíferas. Estas são coisas que eles teriam em seus oásis. Mas, neste local, são utilizadas para fins recreativos e simplesmente para que as pessoas possam vir e refletir sobre a beleza da cultura berbere. E ainda hoje, centenas de anos depois, quem pode duvidar que eles conseguiram? No final do século XIV, o renomado filósofo muçulmano Ibn Khaldun escreveu que o estado berbere era semelhante a um jardim. Dentro deste jardim, o governo girava como uma roda. Disse: não havia justiça sem o monarca, nenhum monarca sem o exército, nenhum exército sem impostos, nenhum imposto sem riqueza. E nenhuma riqueza sem justiça. A visão de Ibn Khaldun de um jardim em equilíbrio destacava a interdependência dos elementos do governo. A justiça era definida pelo monarca, que era apoiado pelo exército. Eles eram pagos por impostos gerados pela riqueza dos seus cidadãos. Quando tudo isso estivesse em ordem, intimamente ligado à roda poderia continuar a girar.
A 386 quilômetros ao norte de Marrakech, uma cidade mostra o quão bem o sistema funcionava em equilíbrio. Sua Medina é talvez o centro urbano medieval mais bem preservado do mundo, um local que se transformou pouco desde os dias dos almohadas. Esta é Fez, uma das grandes cidades do Império. Então, como agora, um grande centro comercial. Daqui, os almohadas comercializavam itens como cana-de-açúcar, algodão, ouro, cobre e cerâmica. Mas o mais importante que negociavam eram ideias. Apesar de suas visões religiosas, os almohadas não eram repressivos. A antiga Universidade de Fez atraiu pensadores e estudiosos de todo o Mediterrâneo. No centro da antiga Medina, há uma faculdade teológica. Ela acolheu centenas de estudiosos durante os anos do reinado almohada. O bibliotecário Abu Bakr mostrou-me livros valiosos da coleção. E este volume é, na verdade, iluminado, e algumas palavras são destacadas em ouro nesta placa. Escrito por Ibn Tumart, ele descreve em detalhe sua interpretação das nuances do Alcorão. Olhe. É óbvio que viria aqui para aprender, mas também é muito inspirador visualmente. É um privilégio enorme ver. É simplesmente a riqueza disso. Um dos estudiosos que trabalhou aqui foi Maimônides, ainda tido como o mais importante filósofo judeu dos últimos 2000 anos. E este volume, roído por traças, foi escrito por outro titã intelectual daqui. O filósofo andaluz Ibn Rushd, conhecido como Averroes. Olhe. Famoso por seus comentários sobre Aristóteles, ele foi um elo vital entre as ideias da Grécia Antiga e da Europa medieval, página após página. Em suas delicadas páginas finas, encontram-se seus pensamentos sobre a lei islâmica. Então, este período foi conhecido Foi um período que realmente floresceu no campo da literatura e da escrita. É fascinante porque são figuras que falam sobre estudos islâmicos, mas eles os inserem aqui em um contexto intelectual muito mais amplo. Havia uma reunião de mentes brilhantes, grandes pensadores, todos trabalhando juntos impulsionando a filosofia, astronomia e diversas outras grandes disciplinas a níveis mais elevados do que em qualquer outro lugar na área do Mediterrâneo. E nós temos na nossa religião, na religião islâmica, ditado. Um ditado ou uma sabedoria que diz que a sabedoria é o objetivo do crente onde quer que a encontre. Ou seja, ele busca a sabedoria onde quer que esteja, aproveitando-a sem hesitar em se abrir a todas as ciências. Estas pessoas não se dedicavam unicamente a negócios e à subjugação de nações vizinhas, mas também à busca incessante por conhecimento e sabedoria em todas as esferas do saber, demonstrando um profundo interesse pelo intelecto e pela cultura, em vez de apenas ambições territoriais. Olhe só para isto. Eles conheciam a beleza e sabiam como celebrá-la. Estes são livros requintados, absolutamente requintados. À saída da faculdade, a atmosfera é marcada pelo som constante de marteladas. A Medina ainda é um lugar de trabalho.
No auge do Império Almohada, Fez tinha 372 moinhos, 9.082 lojas, 47 saboarias e 188 oficinas de cerâmica. Não era tanto uma cidade de mercado, mas um centro industrial. E num canto da Medina existe uma indústria antiga, tão antiga quanto a própria cidade. Para encadernar e proteger os inestimáveis livros e seu conteúdo, usava-se o melhor couro do mundo, ainda hoje produzido como no reinado dos almohadas. As peles são primeiro raspadas para remover pelos e gordura, depois mergulhadas em banhos de cal, antes de serem amaciadas numa mistura de guano e água. É um processo que ainda é bastante natural. O que é que usam para o tingir? É uma erva para tingir. Isto é tudo natural? Então este rosa vivo, sim, é uma substância natural? Então este processo literalmente não mudou durante centenas de anos? Muito antes de Henry Ford criar a fábrica de carros, os berberes de Fez já tinham uma linha de produção. Intelectual e economicamente, os almohadas estavam à frente de um império que se igualava aos maiores daquela época em todo o mundo. Este foi o ponto alto do reino berbere, mas controlar um reino tão grande trouxe os seus próprios problemas. No final do século XII, este forte em Rabat avistava uma armada de navios ancorados. Os almohadas controlavam boa parte do Atlântico e Mediterrâneo, e exércitos eram levados por mar a campos de batalha distantes. Portos como Rabat eram cruciais. No fim do século XII, o grande Yaqub al-Mansur, governante almohada, fez da cidade seu quartel-general militar. Primeiro, fortificaram a cidade antiga com muralhas e portões, e em 1195, algo grandioso. Tinha 400 colunas e pilares. Grande o suficiente para um exército, e que teria sido a maior mesquita do Ocidente Islâmico, se não de todo o mundo muçulmano. Ambições como a arquitetura romana do norte de África ou as construções de Meca falava de herança e de Deus, sendo uma declaração tão permanente quanto possível. Mas nunca saberemos se esta teria sido a mesquita mais grandiosa do mundo, pois não é apenas uma ruína, é um sonho não realizado. Em 1199, 4 anos após o início da obra, Yaqub al-Mansur morreu, e por isso não há topo no minarete, nem teto no salão de orações. A mesquita permaneceu neste estado inacabado. Sua grande visão nunca foi concluída. Al-Mansur foi o último grande líder almohada, e sua morte foi um ponto de virada crucial. Foi o início do fim da dinastia almohada. As disputas pela sua sucessão permitiram que tribos berberes rivais competissem pelo poder, e a fraqueza no centro teve repercussões mais vastas. Na Andaluzia, uma cruzada cristã fundamentalista prevaleceu contra a jihad fundamentalista. Os almohadas foram humilhados numa batalha decisiva na Espanha, da qual seu exército nunca se recuperou, e perderam Ifraca quando tribos árabes se rebelaram contra eles. O professor El Faid estudou os fatores do declínio do reino berbere almohada.
Fatores externos: o exército almohada a enfrentar o exército cristão em Espanha. Não tiveram sucesso. Perderam também o controle do mar Mediterrâneo. Então, em toda parte, as coisas estão a ruir. Os fatores econômicos são de suma importância. Para a explicação desse declínio. Eles não controlavam o comércio. Não havia dinheiro nem orçamento para controlar a população. Internamente perdem impostos, pois a população local se volta contra eles. Sim, os grupos étnicos começam a se fragmentar e a lutar. O regime. Gradualmente, o império se desintegra, mas é esse tipo de... Essa roda, ou seja, esse problema de um desses fatores falhar, significa que todo o império começa a ruir. Todos estes fatores contribuem com o tempo. Para o colapso desta dinastia. Em 1269, o domínio almohada terminou ao assumir Marrakech, dinastia berbere rival. O colapso do Império Almohada não foi repentino. Levou décadas e nada que se seguiu chegou sequer perto do que eles haviam alcançado. Nenhuma dinastia berbere pós-almohada foi forte o bastante para dominar o norte de África. As tentativas de voltar aos dias gloriosos dos almohadas falharam. No século XVI, o reino de Marrocos foi reavivado. Contudo, este enorme palácio foi construído por uma dinastia diferente que se proclamava a verdadeira intérprete do Islã. E essas pessoas viam-se como árabes, não como berberes. A importância do Islã alterou a identidade do reino. O mesmo zelo religioso que deu aos berberes africanos um grande império islâmico garantiu que seria uma dinastia árabe, que alegava descendência direta do profeta Maomé, a governar o reino que os berberes tinham criado. Uma dinastia árabe ainda hoje no poder. Após 5 séculos de domínio árabe, Marrocos é agora considerado um estado árabe com história árabe. Este é um reino com as suas raízes distintamente africanas. Um grupo de nômades indígenas do deserto fez o que ninguém antes. Eles uniram um grupo díspar de povos berberes sob a bandeira do Islã e criaram um império africano que se estendeu até a Europa. A história berbere merece seu lugar entre as grandes histórias do continente. Nesta sexta, na BBC HD, Baca, um grito da floresta, sobre uma tribo pigmeia em transformação às 21h. Hoje, como ter néctar no jardim. Abelhas, borboletas e flores a seguir.